A Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, sendo uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro, localizada na Baía de Guanabara, com o projeto do engenheiro Adolfo José Del Vecchio, foi inaugurada em 27 de abril de 1889. Hoje vamos falar da Ilha Fiscal, localizada no Rio de Janeiro. Faça sua inscrição no canal MBM, ative as notificações, curta, comente e vamos ao vídeo. Espécie de elo entre o passado e o presente, a Ilha Fiscal, que ocupa uma área de 7.000 metros quadrados e se distancia do continente por pouco mais de 1 quilômetro, notabilizou-se por ter sido cenário do último baile do Império, realizado em 9 de novembro de 1889, 6 dias antes da proclamação da República no Brasil, ocorrida em 15 de novembro de 1889. Na década de 1910, o domínio da Ilha Fiscal foi transferido do Ministério da Fazenda para a Marinha. Integra o complexo cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. A Ilha Fiscal foi tombada em 1990 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural e aberta à visitação pública em 1999. A construção de um posto alfandegário para o controle de mercadorias comercializada no Porto do Rio de Janeiro foi solicitada pelo conselheiro Saraiva do Ministério da Fazenda ainda no século XIX, e a localização da, na época conhecida como Ilha dos Ratos, era ideal devido à proximidade aos pontos de fundeio dos navios mercantes estrangeiros que aportavam a Baía de Guanabara, na altura da atual Praça 15. Foi o imperador Dom Pedro II quem decidiu construir o prédio e que optou pelo estilo arquitetônico gótico-provençal, típico dos castelos franceses do século XIV e inspirado pelo trabalho do arquiteto francês Viollet-le-Duc. Durante a construção, fez frequentes visitas à ilha para verificar o progresso dos trabalhos. O projeto da edificação foi de Adolfo José Del Vecchio, então engenheiro diretor de obras do Ministério da Fazenda, e ganhou a medalha de ouro na exposição da Academia Imperial de Belas Artes em 1890, tendo sido apresentado com a seguinte argumentação: a construção planejada, tendo de ser levantada isoladamente em uma ilha, projetando-se sobre um fundo formado pela caprichosa Serra dos Órgãos, encimada por vasto horizonte e de frente para a entrada da baía, devia causar impressão agradável aos que penetrassem no porto, suficientemente elevada para que pudesse facilmente ser vista de qualquer ponto entre a mastreação dos navios e prestar-se ao mesmo tempo a fiscalização do ancoradouro. Del Vecchio foi diretor de diversas outras obras de vulto, como a das docas Pedro II e da Praça do Comércio. Exerceu cargos importantes e recebeu diversas condecorações e prêmios nacionais e internacionais ao longo de sua carreira. Em 6 de novembro de 1881, foi assentada a primeira pedra do edifício, conforme noticiado na Gazeta de Notícias de 7 de novembro de 1881, última coluna. No ano seguinte, Del Vecchio foi condecorado como oficial da Ordem da Rosa. O prédio da Ilha Fiscal foi inaugurado em 27 de abril de 1889, com a presença de Dom Pedro II, do Conde Deu e de uma grande comitiva de ministros e autoridades. A elegante construção ocupa cerca de 1/3 da ilha, medindo 68 metros de frente e 28 metros de fundos. Seu torreão tem 53 metros de altura. A Ilha Fiscal era abastecida de água em sua torre, havia um holofote cuja movimentação e potência permitiam uma melhor fiscalização de qualquer ponto do porto. Todas as salas eram iluminadas com lâmpadas elétricas e a ilha estava ligada à alfândega por uma linha telefônica, para a qual havia sido instalado um cabo submarino. Os trabalhos de cantaria foram realizados pelo comendador Antônio Rodrigues Teixeira. A construção e a montagem da agulha de ferro do corpo central por Manuel Joaquim Moreira e companhia. O mosaico da sala de honra por Moreira e Carvalho. A montagem do relógio pela firma Cruzman e companhia. A colocação dos aparelhos elétricos pelo senhor Leon Rode e os trabalhos de pintura pelo alemão Frederick Steckel. Os vitrais coloridos a fogo foram confeccionados com cristal inglês e mostravam o imperador Dom Pedro II entre os brasões da Casa Imperial Brasileira e da Casa de Saxônia, e a Princesa Isabel entre os brasões da Casa Imperial Brasileira e a Casa de Orleans.
Essa importante construção esteve sob a direção do engenheiro Adolfo José Del Vecchio, diretor das obras do Ministério da Fazenda, que deu provas da maior atividade e zelo, muito concorrendo para dotar esta cidade com tão bem acabado e importante edifício. Revista de Engenharia, de 14 de maio de 1889. Poucos meses depois, em 9 de novembro de 1889, foi realizado o evento pelo qual a ilha ficou mais conhecida, o último baile do Império do Brasil. Inicialmente marcado para o dia 19 de outubro, foi adiado devido à morte do rei Luís I de Portugal, sobrinho do imperador Dom Pedro II. A festa foi uma homenagem aos oficiais do cruzador chileno Almirante Cochrane, ancorado na Baía de Guanabara desde 11 de outubro de 1889, sob o comando de Constantino Banen. Com o baile, que contou com as presenças de Dom Pedro II, de Dona Teresa Cristina, da Princesa Isabel e do Conde Deu, e para o qual foram distribuídos cerca de 3.000 convites, pretendia-se realizar uma celebração inesquecível para fortalecer a monarquia diante da ameaça republicana. Não funcionou. 6 dias depois foi proclamada a República do Brasil. Em 1893, a Ilha Fiscal sofreu avarias durante a revolta da Armada, quando parte da esquadra brasileira rebelou-se contra o governo do Marechal Floriano Peixoto. Durante mais de 6 meses, a ilha ficou no meio da artilharia travada entre as fortalezas da costa e os navios que se encontravam na Baía de Guanabara. Seus vitrais foram quebrados e suas paredes ficaram crivadas de balas de canhão. Em 1913, foi autorizada pelo ministro da Fazenda, Rivadavia da Cunha Correia, a transferência do domínio da Ilha Fiscal do referido ministério para a Marinha em troca do vapor Andrada, proposta feita pelo almirante Alexandrino Faria de Alencar, então ministro da Marinha. Finalmente, em janeiro de 1914, foi assinado o termo que oficializou a troca entre a Ilha Fiscal e o vapor Andrada, que passaria a servir de alojamento aos guardas da alfândega. A partir de 1914 até 1983, a Ilha Fiscal abrigou a repartição hidrográfica da Marinha do Brasil, então denominada Superintendência de Navegação. Nos primeiros anos de ocupação, a Marinha refez a decoração interna e externa do prédio da Ilha Fiscal, restaurando sua beleza arquitetônica. Os vitrais, com motivos monárquicos, foram restaurados pela mesma firma inglesa que os tinha instalado originariamente. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo e um forte abraço!